Se você acha que autismo é só atraso na fala, ou que toda criança autista é igual, ou até que é falta de limite, você pode estar entendendo tudo errado. E esse erro custa caro, porque atrasa diagnóstico, atrasa intervenção e impacta diretamente o desenvolvimento da criança. Hoje eu vou te explicar de forma clara e profunda o que é o autismo de verdade, sem achismo, sem romantização e sem complicação. Se você é pai, mãe ou profissional, essa aula pode mudar completamente a forma como você enxerga uma criança. Vamos direto ao ponto. O autismo ou transtorno do espectro autista, o TEA, é uma condição do neurodesenvolvimento. Isso significa que o cérebro da criança se desenvolve de uma forma diferente desde cedo. Não é doença, não é fase, não é birra, não é falta de educação. É uma forma diferente de funcionamento do cérebro. O que muda na prática é a forma como a criança percebe o mundo, processa informações e se relaciona com as pessoas ao redor. Aqui está um dos pontos mais importantes, a palavra espectro. E muita gente ignora isso. Autismo não é uma coisa só, é um espectro porque existe uma variação enorme entre uma pessoa e outra. Você pode ter uma criança que não fala, outra que fala muito, uma que evita contato, outra que busca, mas não sabe como interagir. Uma que precisa de apoio constante, outra com mais autonomia. Ou seja, duas crianças autistas podem ser completamente diferentes, mesmo tendo o mesmo diagnóstico. E aqui está um erro grave: comparar crianças autistas entre si. O autismo costuma afetar duas grandes áreas. A primeira é a comunicação e interação social. A criança pode não responder quando é chamada, evitar o contato visual, não apontar para montar algo, não compartilhar interesses, não brincar de forma recíproca, ter dificuldade para iniciar ou manter interação. E aqui entra um ponto muito importante. Não é só falar ou não falar, é como a comunicação acontece. Tem criança que fala, mas não usa a fala para se conectar. Repete frases, fala de forma mecânica ou não consegue sustentar um diálogo. A segunda área são os comportamentos e padrões repetitivos. Isso pode aparecer como movimentos repetitivos, necessidade rígida de rotina, dificuldade com mudanças, interesses muito específicos, brincadeiras repetitivas. E um ponto que muitos pais não entendem, a questão sensorial. Algumas crianças têm sensibilidade a barulho, incômodo com roupa, seletividade alimentar, reação forte à luz, cheiro ou toque. Isso não é frescura, isso é processamento sensorial diferente. Os sinais geralmente aparecem nos primeiros anos de vida, mas nem sempre são óbvios no início. Alguns exemplos de sinais importantes são atraso na fala, pouca resposta ao nome, pouco interesse social, dificuldade de interação, comportamentos repetitivos, resistência a mudanças. Mas atenção, um sinal isolado não fecha diagnóstico. O que importa é o conjunto do desenvolvimento. Agora vamos quebrar alguns mitos. Autismo não é culpa dos pais. Autismo não é falta de limite. Autismo não é causado por criação. E também não é só atraso de fala. Outro erro comum: achar que autista não entende. E em muitos casos, a criança entende muito mais do que consegue se expressar.
O autismo não define inteligência. Existem autistas com deficiência intelectual, mas também existem autistas com inteligência média ou até acima da média. Cada caso é único. Se você suspeita de autismo, não ignore, mas também não entre em desespero. O caminho é observar o comportamento da criança, buscar avaliação profissional, entender o desenvolvimento como um todo. E quanto mais cedo, melhor, porque o cérebro da criança está em fase de desenvolvimento intenso. Já o diagnóstico não muda quem a criança é, mas muda completamente a forma como ela é compreendida. Antes do diagnóstico, ela pode ser vista como difícil, malcriada, desobediente. Depois, ela passa a ser compreendida. E isso muda tudo. Autismo não é falta de educação. Autismo não é falta de amor. Não é falta de limite. Autismo é uma forma diferente do desenvolvimento. E quando você entende isso, você para de julgar e começa a ajudar de verdade. Se essa aula fez sentido para você, se você quer entender mais sobre autismo de forma prática e sem enrolação, se inscreva no canal, porque nas próximas aulas eu vou te mostrar os primeiros sinais de autismo na infância, o que observar no dia a dia e o que realmente funciona na prática.